tiros. Não é legítima defesa, ele vai responder por crime homicídio doloso. Excesso pode ser culposo quando o agente se excede por imprudência, negligência e imperícia. Nesse caso, o agente responde por crime culposo. O excesso pode ser exculpante, plenamente justificável, não derivando nem de dolo nem de culpa. Eu posso ter um excesso exculpante, que é aquele excesso que não é praticado nem com dolo nem com culpa. Imaginemos, por exemplo, a situação do cidadão que um médico que vai fazer uma cirurgia e que precisa de sangue. E se trata de uma testemunha de Jeová. E ele então vai obrigar aquela pessoa a doar o sangue. Mas aquela pessoa não quer receber o sangue. E aí? Mas ele faz contra a vontade do paciente. Ele está em estado de necessidade, uma situação de necessidade. Se a família tenta impedir, tenta agredir o médico, ele age em legítima defesa. Então, não havendo dolo ou culpa, ele não vai responder nem a título de dolo, nem a título de culpa. O que seria uma legítima defesa culposa? O cidadão vem te agredir com uma faca. E você reage com uma faca. Certo? Aquela primeira facada que tu destes já foi totalmente suficiente para imobilizar o cidadão. Mas você, por imprudência, dá mais 2 facadas no cidadão. Ora, aí eu passei do limite da legítima defesa moderada e proporcional e entrei no limite do excesso. Ele, por culpa, pensou que o cidadão não percebeu direito que o cidadão já estava desfalecido com a primeira facada e deu mais 2 facadas no cidadão. A partir daí, ele já responde culposamente pela lesão corporal. Tá? Então, não derivando de dolo e culpa, é o que nós chamamos de legítima defesa exculpante. É a legítima defesa subjetiva, o fato é atípico. Excesso intensivo e excesso extensivo. Ocorre o excesso intensivo quando o autor, por consternação, medo ou susto, excede a medida requerida para a defesa. O cara está tão apavorado naquela situação que ele está agredindo a pessoa, ele foi agredido e está numa briga contra a pessoa, que ele dá mais socos do que é necessário, que ele dá mais facadas do que é necessário, que ele dá mais tiros do que é necessário. E aí nós teríamos então o excesso intensivo. E o excesso que se refere, é o excesso que se refere à espécie dos meios empregados ou do grau de sua utilização. O cara veio agredir com um canivete, você agrediu ele com um revólver. O cara veio te agredir com uma facada, tu destes uma teçadada, usaste um cutelo, etc. Tá? Então aqui eu tenho o excesso intensivo relacionado à intensidade das facadas, dos tiros, tá? E o grau da utilização. Ele deveria só dar uma facada, seria suficiente, mas ele deu várias facadas. Ele deveria dar um tiro, mas ele deu vários tiros. Disse o excesso extensivo quando o agente, inicialmente fazendo cessar a agressão injusta que era praticada contra a pessoa, dá continuidade ao ataque quando este não mais se fazia necessário. Então aí é um excesso extensivo. Você já reagiu à agressão, você já mobilizou o cidadão, mas você continua o ataque ao bem jurídico. Por exemplo, nós vimos naquele filme do ônibus da linha não sei das quantas lá, qual era a linha, vocês sabem ainda? Ônibus da linha não sei das quantas. Aquele filme em que o bandido mantém a moça refém
no ônibus durante muito tempo. E no final, ele já se entregou. Entregou a refém. Mas ele é colocado no carro e no carro ele é sufocado até a morte. Aí não é legítima defesa, gente. Aí é um excesso extensivo. Ele já cessou a agressão, mas ele dá continuidade ao ataque ao bem jurídico. Seria uma tortura, professor? Sim, foi uma tortura. Foi uma tortura. Foi uma imposição de intenso sofrimento físico e mental que levou o cidadão à morte. Mas eu estou dando um exemplo aqui de um excesso extensivo. Toda vez que você se excede, continua o ataque ao bem jurídico, você no primeiro momento já reagiu, já caracterizou a legítima defesa. A pessoa já está imobilizada, mas você continua o ataque ao bem jurídico, você tem um excesso extensivo, tá? Excesso extensivo e intensivo. Disse o excesso extensivo quando o agente, inicialmente fazendo cessar a agressão injusta, que era praticada contra a sua pessoa, dá continuidade ao ataque quando este não mais se fazia necessário. Agora, o excesso na causa ocorre quando há inferioridade do valor do bem jurídico ou interesse defendido em confronto com o atingido pela repulsa. É o que eu disse. Se o cidadão vier xingar a tua mãe, é uma ofensa à tua honra. Tu não pode pegar e matar o cidadão por isso. Tá, mas é a minha mãe, professor. Xinga a mãe dele também, né? Xinga a mãe dele também, mas matar o cara por conta disso é o que nós chamamos de excesso na causa. Se tu colocar o bem jurídico honra e colocar o bem jurídico vida, não tem como comparar, amigo. O cara vai quebrar lá teu carro, pega o martelo, tá? O vizinho tá com raiva de ti porque tu estacionaste no lugar dele. Pega o martelo ou pega o ácido e joga em cima do teu carro. Tu pega um revólver e vai matar o vizinho porque ele queimou. Tá certo, ele queimou por uma professora, ele queimou meu carro com ácido. Mas isso não te autoriza a matar o cidadão, porque não existe proporcionalidade entre o bem jurídico, o patrimônio e a vida, tá? Então, quando há inferioridade do valor do bem ou interesse defendido em confronto com o atingido pela repulsa, há o que nós chamamos de excesso na causa. Esse tipo de excesso faz com que o agente responda pelo resultado, tendo em vista a desproporcionalidade entre os bens. Então ele vai responder. O cara te xingou, tu mataste, responde. O cara queimou o teu carro com ácido, bateu com uma pedra no vidro, tu responde se tu matares o cara. Excesso exculpante, trata-se da ocorrência de um excesso na reação defensiva que não é, por suas peculiaridades, reprovável ou melhor, merecedor de sanção penal. Não se cuida de excesso culposo que deriva da falta do dever objetivo de cuidado. Excesso com uma reação defensiva que não é, pelas suas peculiaridades, digno de juízo de censura. Será que eu poderia pensar num exemplo para vocês? Imaginemos que um pai e uma mãe tivessem um filho drogado. E esse menino, então, devido ao envolvimento com as drogas, passasse a agredir o pai e a mãe reiteradamente. E naquele dia, o pai, já durante vários anos sofrendo aquela agonia, resolve reagir à agressão injusta do filho e, então, reage de forma até um pouco desproporcional e desmoderada, dando nele literalmente uma surra por conta dessa situação que já vinha acontecendo com ele e com a esposa. Será que numa situação como essa nós teríamos um juízo de censura? Vocês viram agora há pouco tempo o Papa defender a palmada. Vocês viram essa? Quem viu aí? Tanto
gerou uma polêmica, né? Por quê? Quem não dá o pão e não dá o castigo não merece o paraíso. Eu não vou entrar nessa polêmica, mas o que eu quero te dizer é que nós entendemos, no nosso modesto entendimento, em respeito a quem defende o contrário, mas que uma palmada dada por um pai contra um filho desobediente é um exercício regular do direito do pai, desde que não haja excessos. Mas até nessa situação eu poderia citar um excesso exculpante, porque eu não tenho um juízo de censura de um pai, por exemplo, que ao ser agredido pelo filho, ao ver o filho fugir para consumir droga, ao ver o filho, por exemplo, roubar tudo que tem na casa para comprar droga, acorrentar o filho. Poxa, professor, mas isso aí é tortura? Ele acorrentou o filho? Mas é um excesso exculpante. Tu vais impor um juízo de censura àquele pai? Tu vais processá-lo? Foi o meio pelo qual ele achou melhor reter o filho. Exatamente. Exatamente. Legítima defesa sucessiva. Aí eu queria chamar a atenção aí do pessoal do fundão, que ocorre a legítima defesa sucessiva quando a gente, fazendo cessar a agressão injusta, passa a agredir o bem jurídico injustamente, incidindo em excesso doloso ou culposo, que retira a legitimidade de sua conduta, que passa a ser suscetível de apenação. Quando você me disse, ainda há pouco, que o cara, ele reage a uma agressão, que a reação dele já foi proporcional para reagir, e passa então a agredir o cidadão, gerando uma briga entre os dois elementos, e consequentemente ele mata o elemento, é o exemplo de legítima defesa sucessiva. Num primeiro momento ele era a vítima e ele estava reagindo a uma agressão atual iminente. Mas no segundo momento, a partir desse instante em que ele age com excesso doloso, culposo e agride o bem jurídico do cidadão de tal forma que passa a ser o agressor, aí eu não posso mais justificar a conduta dele como legítima defesa, tá? Porque aí eu teria a legítima defesa sucessiva. Legítima defesa e aberratio ictus. Ainda há pouco eu expliquei que eu posso ter situações em que o agente, almejando repelir a agressão injusta, agindo com ânimos defendendi, acaba lesando o bem jurídico de outrem, que não o seu agressor ou mesmo a ambos. Então o cidadão está aqui, vem um cidadão para agredi-lo, ele, em reação à injusta agressão atual iminente, ele reage àquela agressão e dá um tiro, por exemplo, para cessar aquela agressão. Cessa a agressão e dá outro tiro, e o outro tiro pega num terceiro inocente. Nós vamos ter o que nós chamamos de legítima defesa e aberratio ictus. Ofendículos. Ofendículos. Significa obstáculo, impedimento ou tropeço. Em sentido jurídico, significa o aparato para defender o patrimônio. Eu colocar cacos de vidro no muro, colocar uma cerca elétrica, são o que nós chamamos de ofendículo. Eu posso defender o patrimônio, posso defender o domicílio, posso defender qualquer bem jurídico do ataque ou ameaça. Cacos de vidro no muro, pontas de lança na murada, cercas elétricas, corrente elétrica na cerca, arame farpado, são exemplos de ofendículos. A questão é, professor Franklin, o ofendículo é legítima defesa ou o ofendículo é exercício regular do meu direito de propriedade? Parte considerável da doutrina considera o uso dos ofendículos como legítima defesa pré-ordenada. Por que pré-ordenada? Porque o cidadão coloca caco de vidro no muro, coloca a corrente elétrica,
Porque ele diz, bom, se o ladrão tentar pular o meu muro, eu já estou pré-ordenando a minha defesa ao meu patrimônio. Entretanto, setores não menos importantes entendem mais apropriada a caracterização de seu uso como exercício regular do direito de propriedade. Não é a propriedade, não é minha? Então eu tenho o direito de colocar caco de vidro, tenho o direito de colocar uma cerca elétrica, na consideração do direito do proprietário em defender seu bem de qualquer turbação por terceiros. Então preste atenção que existem tanto doutrinadores que defendem a legítima defesa pré-ordenada, quanto aqueles que defendem o exercício regular do direito de propriedade. Efeitos civis da legítima defesa. Nós já falamos, vamos novamente falar, porque é importantíssimo, porque quando nós formos falar de ação civil ex delito, esses assuntos voltarão. Não constitui atos ilícitos os praticados em legítima defesa no exercício regular do direito reconhecido. Se a sentença reconhece que eu agi em legítima defesa, não houve excesso, não houve falta de moderação ou falta de proporcionalidade, eu estou isento de responsabilidade civil contra o meu agressor, mas não estou isento de responsabilidade civil contra aquele que eu agredi injustamente em defesa do ataque injusto do meu agressor. Logo, quem age em legítima defesa não pratica fato ilícito capaz de suportar a obrigação de indenizar contra quem o agrediu. Pois não. Os malas invadem minha residência e levam meus bens. Esse prejuízo poderia cobrar do Estado? Se uma pessoa invade a tua residência, existe a tese de que o Estado tem que te dar segurança pública. E se ficar comprovado o nexo causal entre a ausência de segurança pública do Estado e o assalto ao teu estabelecimento, à tua residência, tu pode pedir sim. A mesma coisa se você vem andando com seu carro e você cai num buraco e quebra a suspensão do teu carro. Você pode mover uma ação contra o Estado, contra o município, porque aquela via está esburacada? Pode. Pode. Vai ganhar outra coisa. Você vai no banco e dentro do banco você é assaltado, você pode mover uma ação contra o banco. Você vai no shopping, dentro do shopping, dentro do teu carro, tu deixaste lá um som e foi subtraído dentro do teu carro, dentro do estacionamento do shopping, tu pode mover uma ação contra o shopping. Legítima defesa subjetiva e legítima defesa putativa. Qual a diferença entre legítima defesa subjetiva e legítima defesa sucessiva? A legítima defesa subjetiva é o excesso sem dolo ou culpa. Tá? Legítima defesa subjetiva é o excesso sem dolo ou culpa. Ele sabe que tá fazendo aquela situação, reage àquela agressão e logo depois age com falta de moderação ou falta de proporcionalidade. Legítima defesa sucessiva é a repulsa com excesso. Uma coisa, ele agir com falta de moderação e falta de proporcionalidade. E a outra coisa é ele conscientemente reprimir com excessos aquela agressão atual e iminente. Legítima defesa putativa é a imaginária por erro de tipo, erro de proibição. São aquelas situações que o cidadão vem andando, põe a mão no bolso, parece que ele vai sacar de uma arma, mas ele vai tirar um lenço. O outro pensa que ele vai agredir, atira nele, ele estava só pegando no bolso. Não era legítima defesa. Era uma legítima defesa putativa, imaginária. O cidadão pensou que estivesse em legítima defesa. Não se admite legítima defesa. Vamos lá.
Legítima defesa real contra legítima defesa real, porque se um está em legítima defesa real, o outro não está em legítima defesa. Legítima defesa real contra estado de necessidade real. Não se admite legítima defesa contra nenhuma excludente de ilicitude. Se o cara está em estado de necessidade, eu não posso arguir legítima defesa contra ele. Legítima defesa real contra exercício regular do direito real. Não se admite, porque é uma excludente de ilicitude. Legítima defesa real contra o estrito cumprimento do dever legal real. Não se admite, porque legítima defesa não pode combater outra excludente de ilicitude. Admite-se a legítima defesa. Legítima defesa real contra legítima defesa putativa. O cara veio, botou a mão no bolso, o outro de lá pensou que ele ia agredir, atirou de lá, esse daqui disse, pega da faca e tchum. Legítima defesa putativa contra legítima defesa real. Eu posso estar em legítima defesa putativa, imaginando uma agressão, agrido o bem jurídico de outro e ele me agride. Aí ele está em legítima defesa real e eu estou em legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa contra legítima defesa putativa. Pode acontecer. Os dois pensando que estão sendo agredidos. É o Deb e o Lloyd. O Deb e o Lloyd, né? Um pensa daqui, outro pensa de lá, né? Os dois começam, né? Se coçar aqui. Legítima defesa real contra agressão culposa. O cara pensa, por exemplo, o cara é oficial de justiça, está com mandado. Ele vai no endereço errado. Para infelicidade tua, tu tem um nome muito parecido com o do cara. O oficial de justiça olha, pensa que tu és o cara e começa a forçar um despejo contra ti. Pô, mas teu imóvel é teu, tu não deve nada, não é alugado. Mas o senhor oficial de justiça está vendo um engano, não é o senhor mesmo. Ou o cara que vai ser preso, né? É expedido um mandado, e eu já tive situações em que o juiz expediu um mandado, era o irmão do cara que era bandido, e se prende o irmão dele, gêmeo ou não gêmeo, mas que tem um nome parecido, que é inocente. Se esse irmão dele, que é inocente, reage à agressão, eu vou ter uma legítima defesa real contra uma agressão culposa. O cara está sendo agredido, o cara vai ser preso, ele é inocente, o mandado está errado, o cara vai ser despejado e o imóvel é dele, o oficial de justiça está errado, entendeu? Admite-se a legítima defesa real contra a legítima defesa subjetiva, que é o excesso plenamente justificável, ocorre sem dolo ou culpa. A jurisprudência não admite, atenção, muito embora a doutrina admita a legítima defesa real contra a legítima defesa subjetiva, a jurisprudência não admite, porque, por exemplo, um filho drogado, o pai resolve naquele dia, diz, não, agora eu vou reagir à tua agressão. Aí o filho pode agredir o pai pelo excesso que o pai... É complexo isso, né? Eu vou dizer que não. A jurisprudência diz que não. Mas existem quem diga que sim. O filho também não pode se deixar ser agredido com excesso, mesmo que plenamente justificável pelas circunstâncias. Legítima defesa real contra agressão de inimputável. Tu não vai deixar o louco te bater. Vai? Essa moça que é calma, ela talvez deixe. Sadomasoquistas, aquele ali é sadomasoquista, ele vai deixar com certeza. Mas, evidentemente que você não vai deixar o doido te agredir. Ele é doido, mas ele não rasga dinheiro. Na próxima aula, ilicitude parte 3. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta, fale agora ou se calem para sempre. Professor, no caso que o cidadão drogado